Olá, galera, tudo bom com vocês? Sejam Boa noite. bem-vindos ao nosso Pode Stalkear, o nosso programa que tem a responsabilidade de dar voz àquelas pessoas que estão preparadas para ir para a linha de frente da política institucional. E hoje, essa pessoa maravilhosa que é de São Gonçalo, uma jovem, uma mamãe, uma estudanta, uma pessoa maravilhosa. Luana é uma pessoa maravilhosa, ela é formada em Ciências Sociais pela Dona UF, e vai ser pré-candidata a vereadora na cidade de São Gonçalo, que é a segunda cidade mais populosa do estado, que no PDT, infelizmente, na última legislatura, a gente não conseguiu emplacar nenhuma vereança na cidade. Então, a PDT lá está sem vereador. E a gente aí tem essa árdua missão em não só eleger um vereador pelo PDT nessa legislatura, mas como eleger uma excelente vereadora no PDT, que é a nossa Luana. E aí, Luana, como é que você Tudo tá? bem? Eu tô bem. Quarentena, mas bem, você? Eu tô triste, preso em casa, mas tá ótimo. Tem que tomar um solzinho de vez em quando. Dá pra ver que tá difícil a situação aqui. Vitamina Não D vejo, também, ajuda a imunidade. não vejo sol há alguns dias. É uma grande realidade. Tô todo fechado aqui em casa. A lua do sol não é daqui a ano. Mas e aí, como é que você tá? Tá bem? Tá cansada? Eu tô cansada. Qual mãe não está cansada em período de quarentena, né? É um período, enfim, por questões sanitárias, a gente tem que estar dentro de casa, existem várias questões em torno disso, mas a mulher, de repente, virou pedagoga, professora, evangelizadora, terapeuta, né? As questões ficam bem mais tensas, intensificadas dentro de casa. Mas, tirando isso, Mas e como é que tá São Gonçalo, né? Porque a gente está vendo muita notícia, né, muito alarmante e tal, de que o negócio, o bicho vai pegar, né, já está pegando em algumas cidades. E como é que está aí a situação na cidade, né? São Gonçalo me preocupa bastante, porque tem uma forte tendência a se tornar o epicentro do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o nosso município tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Existem bairros que o censo nem consegue chegar, mas pelo menos 1.100.000, 1.200.000 habitantes com certeza. E a gente já tem 2.216 casos suspeitos, 138 casos confirmados. Nós, infelizmente, tivemos hoje a confirmação do 10º óbito em razão do Covid-19 e as políticas de isolamento muito frouxas, uma péssima condução referente a como fazer a triagem com essas pessoas, como lidar, como encaminhar. Hoje foi desativado um centro que era para atendimento da população e ele foi substituído para se tornar uma UTI, né, com 40 respiradores, sendo que a doação que São Gonçalo recebeu dos municípios vizinhos ainda não houve um encaminhamento adequado, péssima condução, péssima gestão, o negócio tende a ficar muito feio. Mas aí, só para a gente entender. Então, São Gonçalo tá ruim, assim. Porque Tá quando a gente muito. fala de 10 óbitos, parece que, assim, óbvio que não é a minha posição, não é a posição de ninguém, mas é tipo, é o mal necessário para enfrentar o vírus, sabe? Porque, será que o gonçalense tem resistência natural ao vírus, Luana? Então, tá tendo uma resistência muito grande das pessoas, as pessoas estão desrespeitando a quarentena.
o município decretou, né, que não poderia haver circulação e tudo mais, sendo que na prática a própria Guarda Municipal, os agentes do 7º Batalhão também veem as aglomerações e não fazem nada. Para você ter uma ideia, estava tendo uma feira, um caminhão parou com produtos super baratos, e então formou uma aglomeração de mais de 40 pessoas para comprar iogurte, farinha de trigo, enfim. E isso em nenhum bairro distante, isso em Santa Catarina, onde fica o Ministério Público, o Fórum, as principais agências bancárias, e isso não foi reprimido. Alcântara está do mesmo jeito, que é um bairro muito importante, o centro de São Gonçalo. Fora que existe um fator que traz bastante preocupação, porque está tendo muita aglomeração. E de todos os casos, né, quantificados, confirmados do coronavírus, esses casos estão em 49 dos nossos 92 bairros. Os outros bairros que não apresentam casos são os bairros mais carentes, por sua vez dominados pelo poder paralelo, o que desperta quase que uma certeza de que, por não conseguir haver inserção do poder municipal naquela região, existem muitos casos subnotificados e pessoas sem assistência nessas áreas. E dado o fato de que está havendo circulação natural, a tendência é de ser algo catastrófico. Mas vai ter um hospital de campanha aí, né? Aqui de Nova Iguaçu tá indo, ele vai ser até permanente. Tá uma questão muito difícil, porque os municípios vizinhos, né, Maricá e Niterói, fizeram uma doação que totalizou 90 milhões para o município de São Gonçalo, para a construção de hospital de campanha, sendo que já houve sinalização de que isso seria feito no Mauá. O Clube Mauá, para quem não sabe, ele é privado, certamente a gente teria que pagar aluguel, o que já seria um absurdo, porque o município decretou calamidade tanto na saúde quanto calamidade orçamentária, né? E o Mauá, ele é muito conhecido pelos seus alagamentos, de você estar curtindo um show e de repente ter água no meio da canela. Então, isso gera bastante preocupação, ainda mais que a gente tem hospitais vazios no município. A Câmara de Vereadores está com as atividades suspensas desde o início do mês, o Congresso, desde o início do mês de março, né? O Congresso se reúne, as escolinhas, as crianças fazem atividades EAD, mas os vereadores de São Gonçalo não conseguem. Então, a gente fica muito inseguro sobre qual é o enfrentamento do município a essa questão. Um município tão populoso, que o prefeito, inclusive, é médico, e toda essa desatenção tende a agravar a questão do coronavírus, tanto no nosso município, quanto nos nossos municípios vizinhos, porque o gonçalense, ele circula bastante, né, em razão de trabalho, inclusive. Não consegue não, né, Luana? Ele não quer, né? Porque parar de gravar vídeo pro Zap não tá parando, né? Esses dias, assim, dá vontade de chorar. Um vereador, né, muito alinhado ao governo federal, ele gravou um vídeo, né, ele que não tem especialização nenhuma na área da saúde, nada similar, ele gravou um vídeo dizendo que ele é contra o isolamento, que isso é uma conspiração da OMS e tudo mais, e que ele é a favor do afastamento, da gente ficar longe, mas não de ficar isolado dentro de casa, e que nós deveríamos voltar normalmente às atividades. Esse é o legislativo do segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio. Mas e aí, vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio de quarentena, né? Porque o bicho tá pegando, né? Porque além do auxílio, tá tendo um monte de coisa dentro de casa, né? A gente viu o número de agressão à mulher aumentar. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tu acha qual a solução, né, que a gente dá para, primeiro, o índice que aumenta e como que a gente deve olhar para a causa das mulheres nesse sentido de tentar pelo menos salvar a vida de alguma, né? Porque, assim, todas as tensões se intensificaram muito nesse período de quarentena. Primeiro, a despeito do cenário de violência, mas da sobrecarga da própria mulher, que está tendo que lidar com mais limpeza, está tendo que custear mais alimentação. Às vezes,
em casas que não são adequadas, confortáveis para estar com toda a família reunida o tempo todo durante um período tão extensivo. E nesse período de quarentena, convivendo com o seu agressor, é o que deixa a mulher muito mais vulnerável à violência psicológica, à violência física, a estupro marital. A gente já teve registrado 9%, né, do aumento dos casos só nesse período de quarentena. Isso daquelas mulheres que conseguem chegar a denunciar. Fora aquelas que não têm... Deu uma travadinha. Opa! Eu tô aqui. Voltou. Voltou? Não Tô aqui? Temos Oi. ou não temos? Eu estou aqui. Voltou. Estou aqui Meu querendo... Deus, é a voz da Siri. Me escuta? Estamos fazendo. Então, tá dando uma recarregada. Vai. Voltou. Eu tô aqui. Voltei? Voltei. Voltei? Não voltou. Voltou. Voltei. Voltei Não. mesmo. Então, estávamos falando... Eita. Violência contra a mulher. No período da Tá quarentena. falando que não travou. Não Pra travou. mim só tá com voz de coisa. Então continua que deve ser pra mim. Tá legal. Que eu tô te vendo perfeitamente. E assim, nesse período da quarentena aumenta a sobrecarga de trabalho da mulher dentro de casa, numa casa que muitas das vezes não é confortável, tudo mais. E a intensificação já aumentou 9%, né, do índice de violência contra a mulher nesse período, que já foi registrado. E dessas que conseguiram registrar essa ocorrência, que conseguiram registrar essa violência. Fora as mulheres que acham que não vão ser assistidas, então elas não tomam a iniciativa de irem denunciar. As mulheres que acham que não vão ter algum tipo de segurança depois. E há casos, assim, crassos e materiais, de não ter dinheiro de passagem para chegar ao SEOM, não ter dinheiro de passagem para chegar à delegacia da mulher. Alguns estão desenvolvendo mecanismos de aplicativo, né, para que essas mulheres possam fazer a denúncia online, só que em alguns casos mais intensificados de violência, às vezes essa mulher não tem nem direito ao próprio celular, né? Eu vi uma corrente não, eu vi um post ontem que me chamou muita atenção, de uma menina que trabalha numa ONG, né, de violência contra a mulher, e ela criou um código, né, de cosmético, para se essa mulher estiver sendo vítima de violência, ela perguntar se vende cosmético e mandar o endereço, para assim a gente poder encaminhar algum tipo de ajuda, né, contra essa situação de violência, mas é muito difícil. Você tá aqui, eu te vejo. Agora voltou maravilhoso. Eu botei em 3G, né? Conta. Menina, eu ouvi muito mal o que você falou, mas eu sei o que você falou. Você falou do aplicativo. Eu entendi disso, mas eu fui entendendo palavras soltas e fui conectando. Espero que quem esteja assistindo não tenha ouvido mesmo que eu. Mas a minha casa deve ter ficado congeladíssima, mas paciência. E aí aumentou o número de agressão, mas aumentou também o número de feminicídio, né? Pelo menos na esfera nacional e tipo... Mas porque assim, seria o caso, por exemplo, de ter um encontro com a Fátima, fazendo um especial agressão com a mulher, agressão contra a mulher e falando então sobre o que fazer e o que mobilizar, como mobilizar, porque é muito difícil chegar nessas pessoas, né? Eu acho que seria fundamental, porque todas as emissoras de televisão, elas reformularam a sua programação para conseguir conscientizar as pessoas acerca da pandemia.
mas é preciso que a gente tenha clareza que a pandemia ela não atende só ao aspecto sanitário ou só ao aspecto econômico. Existem uma porção de vertentes, né, que envolvem a vida do ser humano, a vida de sociedade, e assim como contrair o Covid, desenvolver a síndrome respiratória aguda grave é um problema, ser vitimada nesse período, pedofilia, todas essas coisas são perigos reais e que as emissoras devem, os canais de comunicação devem estar sensíveis a essas questões e empregar todos os esforços de ajudar, de conscientizar, oferecer os mecanismos de busca de ajuda. É uma coisa muito complicada, né? Porque ao passo que existe uma tentativa disso, de mudar, agora a Globo teve uma queda de audiência e voltou ao normal. E acredito que todas vão muito nesse sentido, né? Enquanto o serviço público é mais importante na comunicação neste momento do que qualquer trivialidade. Vamos lá. Você é mamãe, a mãe de Cecília. Como é que tá fora da escola, né? Com as aulas suspensas, e como é que tá para vocês? Então, para mim e para todas as mamães está muito difícil de ter que conciliar o papel de ser educadora, de atender a tantas demandas que são feitas fora de casa, conciliando num espaço que não é propício, no tempo, falta de recursos que é ruim. E para quem não sabe, né, a Cecília ela tem 4 anos e 7 meses. Ela é uma criança dentro do transtorno do espectro autista e fica uma apreensão muito grande com a suspensão das terapias, a suspensão das aulas, a falta do convívio social, de desembocarem, haver o desenvolvimento de comportamentos negativos, né? Então, é um período de tensão que a criança fica muito mais estressada, não tem uma explicação do porquê que ela não está com sua vida, com sua rotina, né, continuada, e é todo um trabalho de lidar com compulsão alimentar, com às vezes alguns acessos de raiva, ou travessuras que são comuns a toda criança, né? Mas a gente vai fazendo um esforço de ser mãe, professora, terapeuta, catequista. Mas e aí, como é que tá as escolas? Você tá passando dever de casa para fazer? Como é que tá? Então, com a educação infantil, você tem um direcionamento de quais tipos de atividade que você tem que fazer para manter o vínculo com a criança, né? Manter o vínculo da criança com a escola. Mais referente a outros segmentos do fundamental, já existe, a rede já está começando a disponibilizar atividades para que as crianças façam em casa. Porém, existe o abismo, mundos totalmente diferentes que coabitam numa mesma cidade, né? Porque as crianças da rede privada certamente têm uma casa mais confortável, uma plataforma online mais bem estruturada, a escola às vezes tem contato com outras instituições, consegue desenvolver um programa, um sistema. A rede pública não dispõe desses recursos, e aí eu falo tanto em família como em termos de professores também, professores que também têm as suas famílias, que são excelentes profissionais, mas não necessariamente sabem lidar com essa realidade EAD, que é completamente diferente, é um desafio para eles também. E se essas crianças, se são vários irmãos e se existe um computador para todo mundo, se de fato existe um computador nessa residência, se existe um Wi-Fi de qualidade para desenvolver essas atividades. Eu vejo muito feedback da rede pública que essas dificuldades de acessar a plataforma, de todo mundo ter acesso à internet, tem sido grande entrave, né, para, digamos, dar uma certa continuidade ao currículo nesse período. E aí tá tendo que se virar, né, amiga? É muito difícil para as mulheres, assim, porque a gente ama os nossos filhos, a gente ensina coisas cotidianamente, mas daí a canalizar essa intervenção com o olhar de educador
e acabou a sua tarefa de educadora dentro do mesmo espaço, você ter paciência para ser mãe, para ser terapeuta, né? Isso é muito difícil e é uma sobrecarga mental muito grande também, né? Existem várias vertentes e nuances que a pandemia do coronavírus traz para a gente, e a saúde mental ela não pode ser esquecida, porque se acharem que a pandemia é um campeonato de produtividade ou que pode haver sobrecarga incessante das mulheres, que está tudo bem, que deve ser feito, a gente pode ter talvez pessoas não vitimadas pelo vírus, mas vitimadas por um colapso mental ou por um colapso socioeconômico, né, pela falta de assistência da União como um todo, mas principalmente do nosso município, que se a sociedade civil não der cesta básica, as pessoas de São Gonçalo não comem. Vamos lá, que agora foram duas coisas, né? Então não tá tendo o auxílio da prefeitura, porque tipo, a gente tá vendo aí, a gente de Niterói tá fazendo milagre, tirando leite de pedra. E então São Gonçalo não tá rolando isso, né? Niterói está sendo um exemplo assim, visto, acompanhado nacionalmente, devido à sua postura de enfrentamento, tanto no aspecto sanitário como socioeconômico. Aqui em São Gonçalo, como eu disse, as atividades estão suspensas desde o início de março, e parte da cidade trabalha fora, trabalha em outros municípios, e a outra parte encara a vida como autônomo, como informal, como camelô, e eu tive contato com muitas histórias tristes, né? Mas de um rapaz que ele teve que ficar separado da família porque ele trabalhava como garçom freelance, e como não tinha mais contrato, não tinha mais convite, os restaurantes estavam fechados, ele não tinha o dinheiro acabou. A família teve que ser separada para poder comer na casa da sogra, então ele ficou sozinho 2 dias sem comida. E se a sociedade civil não se une para arrumar uma cesta para esse homem, o município, assim, o município de São Gonçalo age com indiferença. E aí, vereador bolsonarista dá declaração, tipo, voltem às atividades normalmente. Eles querem que seja feito o que está na cabeça deles, eles querem contrariar a recomendação da OMS, e não compreendem de que eles não estão aqui, os vereadores não foram eleitos para contestar uma entidade internacional com o corpo técnico mais qualificado do mundo. O vereador ele está para compreender todas as nuances e facetas do seu município, a realidade de São Gonçalo, e tentar ver o melhor, como que se resolve dentro das próprias condições, né, para melhor atender as pessoas, sendo que nem existe esse esforço. Mas, além de esforço, será que não é uma questão de dinheiro? Porque, assim, às vezes eu me surpreendo porque São Gonçalo é uma das cidades da Bahia, né? Da Baía de Guanabara. E todas as cidades da Baía de Guanabara recebem royalties. Por que São Gonçalo está tendo tanta dificuldade? São Gonçalo recebeu 22 milhões de royalties. Realmente é muito pouco comparado a Maricá e Niterói, que recebem na faixa de bi, né? Às vezes um valor muito, muito alto de royalties do petróleo. E o município, ele, né, o que a gente tem de dado atualmente é que ele deve 3 bilhões e ele arrecada 1 bilhão. Né? A gente não em nenhum momento eu sou irresponsável com a questão fiscal do município. Não quero que seja feita mágica. Mas, assim, o papel do legislativo, o papel do poder executivo é saber lidar com o próprio orçamento, inclusive fazer uso da sua habilidade de fala, de articulação, de saber recorrer a outras instâncias e pedir ajuda. Eu passei um período acompanhando a prefeitura de Campos dos Goytacazes, e passaram por uma dificuldade muito grande, porque houve uma queda abrupta do repasse dos royalties, enfim, vários problemas, mas pelo menos o prefeito, outras pessoas demonstravam um esforço de estar indo a Brasília, de estar dialogando com outras instâncias para pedir ajuda. Os vereadores de São Gonçalo simplesmente foram para casa fazer carne assada, entendeu? Em nenhum momento tentaram se articular mostrando que estava tentando alguma alternativa para o problema das pessoas. Tudo bem que com a condição fiscal do município, realmente fica inviável
dar algum tipo de auxílio como Niterói deu para aqueles que são MEIs, né, em Niterói. Pela nossa questão orçamentária fica muito difícil, e de fato, mas pelo menos um esforço para angariar a cesta básica, né, algum esforço desse tipo. A gente teve, dos nossos 27, 4 vereadores que propuseram de cortar metade do salário para que isso fosse revertido em algo para o coronavírus, né, em algum tipo de assistência para a população. Porém, a Câmara nem se reúne, aí um grupo fica fazendo as coisas à revelia, os vereadores não se encontram, não há reunião por videoconferência, é um total descaso, entende? E a justiça não tem intervido nesses casos, porque, tipo, a gente não tem o executivo, não tem o legislativo, pelo menos a justiça está fazendo alguma coisa? Tipo, tem algum decreto rolando, nada? Não, nenhum decreto. É a sociedade civil mesmo que está tentando forçar, tentando protocolar algumas ações para ver se o legislativo volta a funcionar. Aí eles tiveram uma sessão extraordinária há 3, 4 dias atrás, e assim, a exceção de Lé Concré, que está fazendo muito, que está enfrentando tudo mais, e estão em suas casas novamente. Nada de concreto tirado. É só para inglês ver, de fato. E aí, nesse sentido, que assim, São Gonçalo, que é aquilo, né? Como você mesmo falou, a dificuldade já era prévia, né? A gente já tinha um caos anterior que agora se agrava muito mais na cidade, né? Porque acredito que São Gonçalo seja muito parecido com o processo de Nova Iguaçu. Que a gente não tem regiões favelizadas, densas, em morro, nada parecido, mas que são bairros pobres que se assemelham à favela, mas nem a estética de favela tem, né? A gente... Que assim, São Gonçalo tem algumas comunidades, né, que são famosas. A comunidade do Salgueiro, você tem o Jardim Catarina, você tem alguns bairros ali que a situação é mais difícil. Outros que, por essa ausência do poder público, a dominação do poder paralelo se intensificou muito mais, e daí a gente tem essa relação com o Covid, que é em áreas que não consegue adentrar para fazer sanitização, que de fato você não consegue dar assistência à pessoa, o agente da família não consegue entrar ali, está dando uma assistência, sendo que São Gonçalo, apesar dessas áreas em que essa falta de estrutura ela é muito mais acentuada, o município ele é cheio dessas nuances, né? Você está num bairro em que tem uma certa estrutura, um pouquinho melhor, só que você passa 2 ruas e existe falta de asfalto. Às vezes, numa mesma rua, você tem uma casa melhor construída e depois famílias ali perecendo, tal, sem estrutura, sem alimentação. Então, esse, apesar de ser região metropolitana, mas é esse estilo bem baixado. Tanto que muita gente confunde. Porque somos os nossos problemas, as nossas dores são as mesmas, né? A gente sofre da dependência da capital, e os 2 casos, quando, né, Niterói já foi capital do Brasil, capital do estado durante muito tempo, de ser a cidade que literalmente é a que fornece mão de obra para a capital, que é a cidade satélite, e ao passo que, pelo contrário, né, Nova Iguaçu já teve se Nova Iguaçu fosse ainda o que já foi, a gente já teria quase 2 milhões, 3 milhões de habitantes aqui, né, com a divisão, a geração de Caxias, São João. A gente hoje tem 900 mil habitantes e mesmo assim parece que nada acontece. A gente não tem uma política pública de geração de emprego. Você acha que é possível sonhar em São Gonçalo com uma política pública de geração de emprego? Acho que não só é possível, como é preciso sonhar. Porque não dá para a gente ficar construindo essa grande periferia. A falta de assistência com essa situação tem causado muita dor e muita desestruturação para as famílias. Eu respeito muito os empreendedores, eu respeito muito a criatividade, a versatilidade do nosso povo, é um povo muito guerreiro, sendo que o modus operandi do município tem sido de simplesmente estimular políticas do incentivo à informalidade, do incentivo do microempreendedor, que muitas das vezes, no caso, é uma subsistência, ele não tem grandes lucros, ele não tem grandes funcionários,
e pouco se pensa, por exemplo, a geração de emprego de massa, né? Em vez de São Gonçalo fazer esse movimento de trabalhar na cidade do Rio, de trabalhar em outros municípios, de trabalhar em Niterói, do gonçalense poder trabalhar no seu próprio município. Né? Então, você tem indústria de imóveis, você tentar reaproximar com a questão naval, que era uma grande fonte de emprego das famílias gonçalenses, e que com a crise nacional em 2015 e 2016 desembocou nessa uberização também. Tanto que se você entrar nos aplicativos, né, nos carros por aplicativo, todos eles contaram a mesma história. Eu trabalhava em estaleiro, eu trabalhava assim, e hoje eu sou Uber. E cada vez o aumento desse empreendedorismo, aumento do mercado informal, que é muito bom desde quando seja uma opção. Não quando as pessoas perderam seus empregos e são forçadas a estar nesse tipo, que é fugindo do rapa mesmo, se matando todos os dias para conseguir pagar a luz, para conseguir custear coisas básicas e depois de tanto trabalhar e nunca parar de trabalhar, não sobrar um tostão no bolso, sabe? E aí, como que a gente supera, né? Tipo, a crise vai vir, os primeiros afetados foram os informais, os formais ainda tem muita empresa que tem um certo caixa que está conseguindo ir. Você acha que esses R$ 600, esse auxílio, ele é suficiente da maneira que ele foi posto? E como fazer, né? Porque ao passo que a gente tem o auxílio, a grande maioria do auxílio ainda não foi depositada, né? E assim, São Gonçalo, pela sua questão fiscal, não consegue suprir essa necessidade como o Niterói fez, de dar R$ 500, né, para os MEIs, né, e fora a cesta básica, porque Niterói também deu cesta básica para os alunos, né, do município. São Gonçalo não conseguiu suprir essa questão, então os nossos trabalhadores ficam muito dependentes do governo federal, que tem, assim, entristecido bastante porque o calendário está todo irregular. As pessoas que acham que vão receber dentro de um dia, de um período, elas acabam não recebendo. E hoje foi anunciada a maior incoerência, porque aqueles 2,5 milhões que receberam, eles vão ter a sua segunda parcela adiantada, sendo que esmagadora maioria das pessoas ainda não chegaram nem a receber a primeira parcela. E quando a gente fala no auxílio emergencial, para quem trabalha por conta própria, como foi o caso desse garçom que eu falei, não é porque daqui a tantos dias ele vai sofrer algo, é porque ele já está sofrendo agora. Se são 4 dias de espera, são 4 dias de fome. E aí, como que a gente faz uma política, né, contra essa pandemia, em que a gente ressalta bastante a necessidade da imunidade alta e da higiene, se essas pessoas não estão tendo dinheiro para o básico? Se cair R$ 5 na mão dessa pessoa, ela vai comprar álcool, vai comprar água sanitária ou vai comprar, sei lá, meia dúzia de ovos, sabe? Então, é uma questão urgente que, infelizmente, o governo federal está com muita má vontade, divulga calendário errado, e aí no meio de um pagamento declara que deveria tudo voltar ao normal, sendo que não pode ser o Brasil e nem São Gonçalo aí na contramão do protocolo internacional, né? A gente já sabe o que aconteceu na Itália e não é isso que a gente quer aqui. Você acha que nos próximos dias, né, a gente já bateu 2.400 mortos, você acha que a gente vai bater nos 40 mil? Olha, São Gonçalo está se esforçando. Triste dizer isso, mas está se esforçando. Uma aglomeração gigantesca, muitas pessoas desrespeitando a quarentena. Eu até disponibilizei aqui no meu feed uns exemplos dos Estados Unidos e logo mais eu vou estar disponibilizando de outros colaboradores que são de brasileiros, né, em outros países, porque assim, o mundo inteiro está parado. O índice de contágio é absurdamente alto e desse jeito como está acontecendo. Pessoas batendo perna aqui em Alcântara, no centro de São Gonçalo, em Santa Catarina, Feira no Jardim Catarina, em Santa Luzia, Sacramento, Bandeirantes, pessoas na rua o tempo todo, não vai adiantar, sabe? Então, assim, o município decretou as políticas de isolamento no começo, mas agora afrouxou. Essas aglomerações acontecem na frente da guarda,
na frente dos agentes do 7º Batalhão, e desse modo, ainda por cima com pouca estrutura, com essa questão do hospital de campanha ainda muito mal explicada, muito mal estruturada, São Gonçalo tende a colapsar. A gente vai ser um grande colaborador para esse índice negativo. Então vamos lá. Vamos tentar mudar um pouquinho de tema, tentar espairar, né? Que difícil. Ver se a gente... Vamos tentar pensar assim. Vamos pelo menos uma coisa, vamos pensar no futuro, assim. Educação. O que você enxerga de futuro, né? Assim, a educação ela é crucial para tudo. Aqui a gente teve um histórico muito ruim, que foram as nossas crianças passando fome, né? Porque a gente fez uma compra, o município fez uma compra de 7 milhões, né, para alimentação. Não foi suficiente, a empresa contratada não entregou os índices alimentícios, né, contratados. Então, um dia a criança comia comida estragada, outro dia comia arroz com a metade de um ovo, outro dia só arroz e feijão. E esse ano aumentou, foi de 7 para 8 milhões, só que ainda persistiam os problemas referentes à merenda. E a gente sabe que para um município tão carente como São Gonçalo, que até 2010, né, de acordo com o último censo, a gente tinha 35% das famílias inseridas no que seriam os bolsões de miséria, a alimentação na escola ela é crucial. A gente perde muito a nossa juventude para o poder paralelo, por falta de políticas de assistência para a juventude também. Eu acho que a educação ela articula muito, ela conversa muito pouco com assistência social, ela conversa muito pouco com outros mecanismos que são cruciais para assegurar o desenvolvimento pleno da pessoa. A gente tem um caso que é um tema que é muito caro também, que é a educação inclusiva para mim, que é o movimento de neurodiversidade, que a nossa rede estava sem mediador nenhum, e a gente sabe que quando não existe essa assistência na primeira infância, esse direcionamento para as atividades, a gente praticamente está assinando, né, que essa criança, que esse jovem vai ter um desenvolvimento comprometido no futuro, né? Então, existe muita coisa a ser reformulada no nosso município. E gente boa tem. A gente tem a UERJ aqui, a formação de professores no município, a gente tem outras instituições privadas, só que as pessoas vão trabalhar em outro lugar. Da rural. Mas tem muita gente boa daqui de São Gonçalo que se forma, mas vai para outro lugar porque não tem oportunidade, não abre concurso, ou o salário é baixíssimo, enfim. Mas aí o que uma vereadora sozinha nesse bando de homem maltrapilho consegue fazer para poder resolver isso, assim, porque o caos ele já está aí, então tem que ter algum estímulo para a ordem, né? Colete a prova de bala. Qual seria o papel, assim, de uma vereadora? Colete a prova de bala, aqui não gosto da mesma coisa. E depois a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos só encerrar esse tema. Qual proposta concreta assim, você enxerga que uma vereadora consegue fazer para sozinha, né? Sozinha, entre aspas, a gente sabe que tudo é uma deliberação dentro da Câmara, mas com protagonismo, né? Que esse é o principal, consegue introduzir para, de fato, começar esse start, essa mudança dentro da cidade? Eu até mesmo pela minha formação de cientista social, eu nunca tenho uma resposta una para uma questão. Eu vejo uma interligação de várias questões complexas. Primeiro é você escutar os professores, você escutar a comunidade, você está sempre vinculado aos melhores estudos, aos melhores exemplos daquilo que deu certo. Inclusive, muitos municípios que partiram de um ponto social, fiscal parecido com o nosso, a gente se espelhar nesses exemplos para a gente poder ir adiante, trazer algo concreto, né, seguro, um caminho
consistente para a população. A gente precisa muito dialogar com as pessoas precisam compreender que política não é de 4 em 4 anos, que não é ir votar, que é estar presente, que é estar ali, o gabinete de fato ele pertence à população. E, a meu ver, assim, o nível da Câmara de São Gonçalo, de vereadores, é uma coisa, assim, não é nem medíocre porque é abaixo da média. Eu não tenho palavras para precisar o que é aquela Câmara. De insinuações de que uma pessoa fazia mal a um vereador e supostamente morreu, agressão física, um vereador foi agredido a socos no meio do plenário no ano passado. Então, assim, e inclusive esses vereadores que muitas das vezes oferecem cesta básica no período eleitoral, queria saber onde é que eles estão, né? Não para fazer, para ter clientela, para fazer clientelismo, coronelismo, mas de realmente propor que a Câmara faça isso, né, como outros municípios fizeram. Mas, enfim, precisa haver uma renovação de pensamento do eleitor de São Gonçalo. O eleitor de São Gonçalo ele precisa recuperar sua autoestima, porque ele já introjetou uma ideia de que a cidade é tão ruim, de que é tão desestimulante, que o sonho do gonçalense é juntar seu pezinho de meia, juntar seu dinheirinho para ir morar em Niterói, para ir morar em Maricá. Isso precisa acabar. A cidade é nossa, a política é nossa, e independente do alinhamento ideológico de cada um, das preferências de cada um, mas que pelo menos o eleitor de São Gonçalo ele preconize o quão importante é ter realmente um nível de debate, parar de ter super-herói, bambambam, que fica falando uma porção de responsabilidade na Câmara, né? Primeiro essa maturidade, essa mudança política, e para a gente poder levar o debate da educação, que é fundamental, com qualidade, sabe? Com pessoas que acham que o coronavírus é uma conspiração da OMS e da China, não dá para a gente votar com essas pessoas e construir o que São Gonçalo, que as crianças de São Gonçalo merecem. Então, vamos entrar nesse tema complexo e complicado, que é vivermos num estado que mata muito candidato a vereador. Você tem medo? Eu tenho medo? Olha, se tiver medo, a gente não sai de casa, a gente não faz nada. Eu já passei por experiências tão duras na minha vida. Então, a gente tem consciência dos riscos, a gente tem consciência de algumas situações, mas eu acho que, acima de tudo, é coragem para tocar nossa vida, é coragem para respirar. E quando eu estou seguindo a minha vida normalmente, eu vejo uma pessoa numa condição muito mais fragilizada do que a minha, muito mais sem assistência, eu acho que o medo vai embora. O compromisso, ele está acima de tudo. Então vamos conversar da coisa que você gosta. Vamos falar. Você se tornou militante, né, de neurodiversidade, mas se tornou por necessidade, né? Queria que você contasse um pouquinho da história do porquê que você começou a militar pela causa. Qual foi o muro, né, a parede que tu encontrou, e o que São Gonçalo precisa avançar para trabalhar pelos neurodiversos? Eu fui mãe aos 20 anos, né? Tive a minha primeira filha, Cecília, e fazia faculdade junto, aquela correria, aquela luta ali. E numa determinada faixa de idade, eu percebi que o desenvolvimento da Cecília era muito diferente das outras crianças. E só que eu, sei lá, tinha qualquer outra resposta que não o autismo. Depois de conversas com a pediatra, indo ao neuropediatra, eu tive o diagnóstico da Cecília, que foi um balde de água fria para mim, por ser inserida num universo completamente diferente do que eu esperava, assim. Um outro tipo, uma outra realidade. E comecei a procurar atrás, comecei a buscar conhecimento e percebendo do quanto que era difícil dar assistência, dar tratamento, arrumar escola boa, mesmo pagando, mesmo dentro da rede privada.
E aí, então, começou a dor muito, muito grande, muito latente de perceber que pagando estava difícil e as questões estavam animalizadas, desumanas, para quem não tinha condição de pagar uma consulta, de pagar um plano de saúde, de pagar uma escola. Isso eu estou dizendo de criança de 2 anos, 3 anos, com cargas de medicações altíssimas, quando não existe comorbidade, porque não existe tratamento, porque não existe encaminhamento, não tem mediador na escola, essa criança vai ficando com um comportamento cada vez mais inadequado, essa companheira, geralmente ela é abandonada, ela fica sozinha com o filho, uma simples ida ao mercado é difícil, uma simples atividade cotidiana é difícil, e aí esse ciclo de desassistência praticamente interrompe a capacidade de desenvolvimento dessa criança, né, desse futuro adulto, e promove total estagnação da vida dessa mulher, né? Estagnação financeira, psicológica, social, enfim. Então, o batalhar pela neurodiversidade surgiu primeiro para as questões práticas de tipo, precisa de neuropediatra, precisa de toda a rede de assistência, o centro de referência do município que tem 100 vagas, precisa ser aumentado porque São Gonçalo é na casa do 1 milhão de habitantes, pelo menos 10, 15 mil autistas a gente tem aqui, então o corpo de profissionais precisa aumentar, a capacidade de vagas precisa aumentar, precisa ter concurso, porque esses profissionais precisam ser valorizados, e a gente precisa ter a certeza de que o centro de referência não vai deixar de existir na mudança de um governo para o outro, tem que ser política pública de verdade, não questão eleitoreira para atender a quem lá deu o nome da lei. Isso primeiro numa questão prática, e segundo numa questão de consciência, que é o que está embutido no conceito de neurodiversidade, de que a gente precisa ter espaços de lazer, de locomoção, todo tipo de convívio adaptado ao diferente, até porque ninguém é igual ao outro. Nenhuma criança merece ficar confinada em casa porque ela tem Down, porque ela tem autismo, porque ela tem TDAH severo, porque ela tem algum tipo de deficiência intelectual. Nossa sociedade precisa articular e saber ter espaços de lazer, de recreação para todas as pessoas. E quem tem um filho assim sabe como que é difícil num parquinho fazer uma simples atividade. Você falou sobre deficiência intelectual. Os neurodiversos, eles são PCDs? Sim, ignorância pesada minha mesmo. Sim, são pessoas com deficiência. Inclusive, é uma coisa que é até interessante você me perguntar, porque o que acontece? Às vezes tentam criar um movimento que eu vejo acontecendo muito com autismo. Eu sou mãe de autista, mas eu paro para refletir. Existe o adesivo nos ônibus agora, né, na grande maioria, com o símbolo do autismo, né, aquele lacinho do quebra-cabeça colorido para as pessoas autistas. Está surgindo no banco, no ônibus e tal. Sendo que esquecem as outras pessoas portadoras de deficiências intelectuais, deficiências invisíveis. Então, eu gosto muito de frisar que o autista é pessoa com deficiência, que outras condições são pessoas com deficiência, justamente para você não permitir que famosos, às vezes, criem institutos em cima de uma causa, enquanto toda a questão da deficiência é deixada para trás, sabe? É pessoa com deficiência diferente de não ter um braço, de não ter uma perna, mas a partir do momento que você tem uma meta de desenvolvimento que você não consegue alcançar ou não traça o mesmo caminho, né, do que dentro da neuronormatividade, é uma pessoa com deficiência. E aí, então, pelo menos tem que abrir o que? 10 mil vagas para assessorar a cidade? Das pessoas que se inscreveram, né, para o centro de referência que abriu no município, tem 100 vagas e tem mais de 2 mil no cadastro de reserva. Então, assim, quem trata de forma pública, né, quem trata o município é a PAI, a Pestalozzi, que são parcerias com o município, só que cada vez mais o repasse é menor. A PAI estava fazendo vaquinha para conseguir pagar contas de luz,
né? E lembrando, sempre parabenizando os profissionais da PAI, que são maravilhosos, que têm uma estrutura maravilhosa, só que os repasses estão sendo cada vez menores e fica difícil de ser mantido. E aí, por exemplo, a PAI estava com uma lista de espera, estava tratando 300 pessoas, 360 pessoas, e estava com uma lista de espera também de quase mais 300 pessoas. Então, assim, isso dos que chegam a pedir ajuda. Tem alguns que estão com uma condição tão acentuada de falta de assistência, falta de convívio social, falta de medicação, que fica trancado mesmo dentro de casa, essa família até desiste, ela já desistiu da convivência, ela acha que alguns têm filhos para sorrir, brincar na rua, e outros têm filhos para ficar trancados dentro de casa, tristes, porque não vem saída. E para a gente conseguir quebrar esse tipo de pensamento, a gente precisa demonstrar que as nossas instituições estão funcionando ou pelo menos estão se esforçando, né, para promover a assistência para as pessoas. A gente está muito famoso, temos companheiros internacionais assistindo a gente. Uma coisa que me preocupa muito existe uma certa fetichização do autismo, no sentido de que na cultura é uma pessoa que é mais inteligente, e óbvio tem diversas características que demonstram que é uma pessoa extremamente inteligente, mas meio que para normalizar o autismo, né? No sentido de que, não, ele é igual a gente, ele só não se comunica bem, mas ele é muito inteligente, ele é muito capaz. Você acha que essa normalização, né, eu chamo de fetichização porque as pessoas têm prazer em dizer que a pessoa é igual a ela, né, tipo, não, ele não precisa de atenção diferenciada porque ele é igual a mim, mas no sentido de que a normalização, ela é boa ou ela é ruim? Ela é péssima. Ela é péssima porque pelo menos 40% das pessoas com autismo têm deficiência intelectual acentuada. E aí essas pessoas não conseguem se integrar na escola de uma forma adequada, alguns até mesmo têm dificuldade com o manejo de tecnologia, enfim. Então, quando a gente parte para essa fetichização, a gente prejudica essas pessoas. Peraí, me fugiu o que eu ia falar agora. Peraí. A gente fetichiza essas pessoas, a gente prejudica essas pessoas. E fora que os ditos autistas leves, só para explicar essa escala de leve, moderado e severo, nada mais é do que para nível de apoio. Isso, na verdade, é para mensurar a política pública. Eu vou precisar gastar muito mediador, muito suporte com uma pessoa com autismo leve, moderado, severo, isso em termos de política pública, para a gente conseguir colocar no papel quanto que vai gastar. Mas para o indivíduo em si, não existe uma barreira. Até aqui você é autista sim, passou para cá, você é autista colar. Porque os autistas ditos leves, né, que têm habilidades sociais, intelectuais melhores, são os que lideram o ranking de suicídio. E muitas das vezes, porque, enfim, por inúmeras questões, são os que se suicidam mais, e essa pressão de, você tem que se justificar, já que você é autista, então você tem que saber tocar piano, você tem que saber falar tantos idiomas, não interessa, o que importa é a pessoa se sentir independente. Tem que saber tocar piano, é muito coisa de filme real, sempre tem um autista pianista. Tem que saber tocar piano, tem que saber falar 8 idiomas, ele tem que se sentir bem, ele tem que ter assistência, a família dele tem que estar bem. As intervenções, o que a gente batalha por inclusão, é para esse cara estar independente. Para ele saber se reconhecer, ele saber reconhecer o entorno, saber o que é abuso, o que é bom ou não. Não importa nem se esse autista é verbal. Porque existem formas de comunicações alternativas. Às vezes esse cara pode estar muito bem desenvolvido e não ser oralizado, né? Ele tem outras formas de comunicação. Mas essa pressão, essa fetichização prejudica muito o campo das pessoas com deficiência intelectual e prejudica muito tantas conquistas que precisam ser feitas para o autismo. Tem autista que se bate,
tem autista que agride os outros, que um TEOR que lida com uma criança leve e moderada não consegue lidar com ele. A gente já teve os meios de comunicação denunciando autista acorrentado, enfim, não porque a mãe seja ruim, mas porque não sabe o que fazer. Acorrentava não para não bater nela, mas para ele não se bater. Então, essa Sim. fetização, esse glamour, ai, que o cara é branco, toca piano, ele fala alemão, fala não sei o quê. A gente tem que aceitar, fulano tem deficiência intelectual, fulano tem problema, fala errado, não fala, é autista, merece o nosso apoio, merece o nosso espaço, merece a nossa política pública, porque senão a gente cria um outro mecanismo de exclusão. Então, a gente está chegando ao final da live. Sim, já foi quase uma hora. Queria fazer um joguinho com você. Bate-bola, jogo rápido. Super original, tá? Ninguém nunca fez isso. E queria saber coisas assim, bem rapidinhas mesmo, que a gente tem 2 minutos. Beleza. Uma inspiração. Ai, uma inspiração, Darcy Ribeiro, Jacinda, Ader, várias pessoas. Me inspiram em muitos. Uma funkeira. Uma funkeira, Tati Quebra-Barraco. Um livro. Um livro, Sertão de Veredas. Uma cantora pop. Uma cantora pop, Isa. Maravilhosa. Uma árvore. Amendoeira. Homenagem a Pai São Gonçalo. Um presente de Natal. Ai, presente de Natal. Ai, não sei, muita comida. A comida pra mim tá bom. E quem é a Luana? A Luana é mãe, Luana é sensível, Luana também é brigona quando precisa, quando acredita. Luana é cheia de amor, cheia de sentimento. Luana é uma menina querendo mudar o mundo. E eu corro atrás. Então é isso, chegamos perto de 1 hora. Muito obrigado, Luana. Você foi maravilhosa, muito obrigado pelo seu tempo. Estamos encerrando essa live hoje. Em breve a gente vai fazer com outros candidatos em outras cidades. Ai, entrou contagem regressiva aqui, ó. Ai, fico nervoso. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Em breve no Facebook e no YouTube